Então, quando você vê um adulto que não consegue lidar com frustração, parte para agressão, faz escândalo, esse cara tem um aspecto cognitivo e emocional ainda rudimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio, estamos começando mais um O Santo Podcast, à minha direita, Giovanni Claudino. Muito bom, John. Já estávamos aqui animados, Sim. né? Antes de começar, já estávamos nós lá fazendo uma live. Não, queimando. Tu já estava querendo ir pro TikTok, já. Já falar umas verdades lá, que aqui a gente não tem coragem de falar. Isso, porque tem gente que se priva. Mas coisa linda, estamos com mais um Santo Podcast. Graças hoje, a Deus. Você que tem acompanhado semana a semana, é uma alegria ter você aqui novamente. Você das rádios aí no Brasil, reproduzindo o Santo Bom Podcast. demais, tá? Vai lá no YouTube também, tá? Pra dar uma olhada na lataria dos crentes, né? Pra dar O uma convidado hoje veio para humilhar a gente, né? Bastante, sim. bem mais idade e veio Não, bem mais bem bonito. mais idade, bem mais bonito. não. É, São 10 centavinhos, 10 centavinhos. Nada, 20% a mais do que eu. É velho pra Tá. mim já. Vocês vão ficar impressionados. Com a lata do homem. Não. Sabe o Queria pepino? eu ter 50 assim. Nem 49, o pepino tá tão conservado. Essa foi boa. Essa foi Pô, boa. essa sim. Não sei de onde tirou. Segura aí, hein? Tá. Giovanni. Bom, além das rádios, né, e de tanta audiência maravilhosa, a gente tem algumas pessoas que têm nos abençoado. Amém. Com o nome de algumas empresas. Cabe a sua empresa aqui também, se você quiser nos abençoar. Dalmarco Autopeças, Boa. onde tem peças para tudo que é carro. Dona Coisas e Tal. Um abraço, dona Norma. Nosso maravilhoso capelão, o da Workplace. Sim, Luiz Ricardo Caldeira. Isso. Madeireiras Rossi. Isso. Tá com a gente O também. Rossi é sensacional, né? Essa estrutura gigante aqui que é o Belas. Sim, um Então abraço. a Escola de Artes Belas Artes e a Agência 47. Verdade. Que é a maior agência do sul do mundo. Tá? Pronto. Então tu pensou em marketing, tu pensou em crescer na tua empresa, a Agência 47 resolve. Redes sociais, produção Isso. de vídeo, É, bora. Se tu não é ninguém, contrata eles, paga meio milha que tu vai ser Calma, estourado. Calma. Vamos devagar também, né? Tá, não é meio milhão, gente, é pouco. Ô Giovanni, nós estamos aqui Tá. nesse momento, né? Num momento tão importante Tá. do Santo Podcast. Por quê? Porque nós estamos agora, neste exato momento, Tá. a poucos segundos de conversar sobre um tema Cara, muito extremamente importante, E atual? atual. E eu vou querer saber mais. Tá? Ixi, isso Eu vai vou querer longe. saber mais. Até porque o homem tem bagagem, tá? Tem, não. Ali tem bagagem e tem bala. Tá? Isso, tudo que é lugar que tu pensa desse assunto, tá lá ele falando. Sim. Então, o azar é o dele, veio aqui também. Nós queremos apresentar o convidado dessa noite, que atendeu prontamente ao pedido do Santo Podcast, ao convite. Isso é muito legal, porque os irmãos têm vindo aqui, uns já conhecem, já viram algum episódio aqui, algum corte ali, e é muito legal. Legal, né? Porque a gente tem conseguido trazer para vocês, às vezes, conteúdos que pessoas, até pela sua profissão e tudo mais, teriam que pagar uma consulta para poder conversar sobre esses assuntos. E nós trazemos aqui para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida gratuitamente. E Deus tem aberto portas para a gente conversar com pessoas incríveis, né, Giovanni? Por isso é importante que você que nos assiste, nos acompanha, né, continue orando por esse projeto, Exato. por todos os irmãos, porque esse projeto não é só do Gil, do John, Não. é também do convidado, porque o convidado vem aqui e ele traz o conteúdo. É verdade. A gente simplesmente abre a porta, mas a estrela, humanamente falando, é o convidado, né? Então é uma honra para a gente ter tantas pessoas maravilhosas. Sim. Que sempre dizem sim, né? Sim. A gente, graças a Deus, até hoje nenhum não. Verdade. Todos, assim, várias pessoas relevantes, como tu falou, que a gente teria que pagar para ouvir eles, e os caras vêm e a gente lança no YouTube de grátis. Exatamente. E Eles cobram uma taxinha para vir, né? Não.
Não começa a fomentar que se a gente tiver que pagar do homem de hoje, nós estamos lascados. Olha... Nem Uber a gente paga, nem a gasolina. Ele é psicólogo, tá? Já tô dando aquela ficha corrida, tá? Tem coordenação, faz coordenação de curso. O Giovanni tá ali no Insta dele. Inclusive, ele dá uma das aulas, das matérias, você assim que fala, da capelania, tá? Também? Nossa. Eu não sabia disso. Ele tá em todos os lugares. Tu já conhecia ele de... Sim, ele já foi meu professor, inclusive. Coisa ele não linda. lembra porque ele professor é universitário. 1,5 milhão de aluno, né? Sim. Nós temos a honra de... Que também é um podcaster. Podcaster, verdade. Exato, também tem um podcast e vai falar um pouquinho. Tem gestão também pra e nós. inteligência emocional, tem? Não, homem... Se falar da tua cabeça, ele domina. Pronto. Tá? Mais do que tu. Adilson Avis com a gente hoje aqui. Que honra, que alegria. Prazer é meu aí estar com vocês. Obrigado em participar com a gente, em topar essa conversa. Adilson.avis com Z, tá? Isso, vai lá no Instagram. É o mais estourado. Isso, a gente vai falar hoje sobre dependência emocional, tá? E aí você vai poder fazer a sua pergunta também. Deixa aí ali no YouTube, que a gente vai mandar as perguntas posteriormente para ele também, para ir respondendo. Mas antes, quem ainda não conhece o Adilson, se apresenta para nós aí, irmão. Então, na verdade, vocês já fizeram aí uma introdução boa, né? Quero agora aqui agradecer essa oportunidade. É um prazer para mim, a qualquer hora do dia e da noite, falar sobre aspectos cognitivos, aspectos psicológicos das pessoas, porque a gente vê que muitas vezes existe aí uma desinformação com relação à saúde mental, e sempre que eu tenho a oportunidade a gente esclarece algumas questões assim. Então tenho aí uma experiência já em saúde mental, que é a minha profissão. Sou psicólogo já faz alguns anos, vai fazer 15 anos, e nesse período aí fui coordenador de curso, três faculdades na cidade, no curso de psicologia, coordenei, fui professor universitário até ano passado, e agora estou com outro desafio, né? Falando sobre essa questão da dependência, eu tenho acompanhado uma clínica de recuperação, de reabilitação, justamente tratando essas pessoas que têm uma dependência qualquer que seja. Né? Então, esse tema dependência emocional também vai trazer outras dependências a partir desse estopim aí, quando a gente fala sobre esse tema. Então, a minha experiência é variada. Enquanto eu era coordenador, cara, já tive em vários lugares da cidade. Vocês têm uma ideia, eu já tive aqui nesse espaço mesmo, como eu falei para vocês. Então, estava comentando ali. Eu supervisionei estágio no esporte, né, no próprio NBB, em 2017, quando o nosso time de basquete jogou na NBB. Eu estava lá na comissão técnica. Sabia que não me era estranho, tá? Junto com o Salles lá, né? Junto com o pessoal lá. Já tive circulando em vários ambientes aqui da cidade, já fiz trabalho com psicologia escolar, psicologia organizacional, já trabalhamos com psicologia hospitalar. Então, enquanto eu estive na coordenação dos cursos, eu estive trilhando em vários espaços, trazendo a psicologia, mostrando, né, a importância da psicologia em vários lugares. Então, bacana demais. Hoje congrega onde? Hoje, na verdade, eu tenho aí uma história. Desde 7 anos eu frequento a escola bíblica dominical. Né? Comecei indo lá nos cordeirinhos. Conheci a minha esposa nos cordeirinhos, né? Na época do cultinho. Né? Não se fala mesmo? Mais cultinho, culto infantil. Mas a gente cresceu junto da igreja, depois a gente se reencontrou e aí nós casamos. Mas a minha história é com a capela, né? A Capela da Bênção, o quadrangular. E aí eu frequento a primeira igreja ali junto com o pastor Leodoro. Pastor Leodoro na Getúlio Vargas. Aliás, hein, pastor Leodoro, queremos você aqui em algum momento, hein? Tem que chamar, hein, cara. Pois Vamos fazer essa ponte aí, então. Tem que chamar o cara, Para chegar no homem, rapaz, eu não consigo esse contato para chegar. Pronto, achamos. Homem caro, né? Não. Giovanni Claudino. Bom, é um prazer, né, ter você aqui com a gente. E eu acho que esse tema é um tema muito importante, principalmente quando se trata dessa saúde emocional ou dessa pressão emocional, eu diria também, dentro do meio cristão, né? E uma das perguntas é o que é essa dependência emocional dentro do contexto cristão e como é que ela pode se manifestar nas igrejas? Isso dentro da igreja, como é que tem se manifestado essa
que a gente percebe, a gente sente, a gente ouve. Hoje as redes sociais estão abrindo o jogo para a gente, né? Então a gente acompanha essa... As pessoas acabam se expondo bastante. Essa dependência, né, emocional. Como é que funciona isso? Como é que... E o que é, né? Fugir disso e o que é isso? Eu vou trazer assim uma perspectiva até que pode ser polêmica com relação a gente entender. Para isso que a gente trouxe. Porque quando a gente fala sobre comunidade cristã, evangelho, a gente tinha uma demanda alguns anos atrás que era pessoas que tinham uma certa necessidade, né? Quais são aquelas pessoas, por exemplo, que procuravam Deus? Aquelas pessoas que tinham um problema físico, precisavam de uma cura, né? Então você ia. Ou aquelas pessoas que precisavam de um milagre financeiro, né? Você ia para as campanhas, então você era o público. E a gente não falava muito sobre as questões emocionais, né? E aí, onde que isso está escamoteado? Onde que a emoção ela acaba se confundindo com espiritualidade, por exemplo? Tá. Né? Então, vou trazer aqui um aspecto extremamente importante que é ligado às emoções, que vocês vão perceber como isso é perigoso. Tá. Né? Quando nós nascemos, nós somos, teoricamente falando, e na prática, ligados com a mãe, emocionalmente falando. Quando uma mulher engravida, ela automaticamente, emocionalmente, vai se preparando para receber esse bebê. Então, ela regride nas suas emoções. Por isso que muitas mulheres elas ficam mais sensíveis na gravidez, algumas ficam mais chorosas, algumas ficam mais levam as coisas mais pelo lado pessoal. Então, ela tem uma regressão em nível emocional para receber esse bebê que ele é também rudimentar. Sim. Então, essa relação com a mãe é uma relação de total dependência. O bebê, ele é dependente da mãe, ele não consegue viver sozinho. Sim. Quando ele está dentro da barriga dela, ele não precisa fazer nada, não tem necessidades, né? O Freud chama isso de sentimento oceânico, quando você está num lugar onde não existe nenhuma frustração, nenhum sofrimento. Você só vive de prazer. Mas, na verdade, ele não entende que isso é prazer. A partir do momento que o bebê nasce, ele já entra em sofrimento. E estar em contato com o externo, o primeiro contato da pele dói. E aí ele chora. A primeira respiração, o primeiro funcionamento do pulmão dói. Ele chora. A primeira mamada, o estômago funciona, ele chora. Então tudo para o bebê é sofrimento. E ele entra nesse mundo a partir de uma falta, a partir de um desprazer. Por que ele nasce e a parteira, né, no meu caso, e as enfermeiras colocam na pele da mãe? Porque é a mãe que vai automaticamente suprir todas essas necessidades que o bebê precisa. Então, nessa relação é total dependência. Sim. O bebê não tem autonomia. Ele automaticamente está à mercê de alguém que vai suprir as suas necessidades. Então, a única função que o bebê tem que fazer é chorar. E olha só que interessante. A mãe sabe que tipo de choro é esse. Se é um choro de fome, se é um choro de sono, se é um choro de tomar banho, se é um choro de cólica. Então, existe essa conexão tão forte, que, para vocês terem uma ideia, quando a mãe escuta o choro do bebê e ela estando em outro cômodo, ela começa a produzir leite. Caramba. A conexão entre mãe e bebê é muito forte, né? Só que esse bebê ele não consegue entender o mundo a partir da mãe. A mãe é esse referencial para ele. Ele não consegue entender que ele é um ser separado. Tá. A partir do momento em que os anos passam, um ano e meio, ele começa a perceber pela mãe que existem outras pessoas. Do que nós estamos falando? Tá. Função materna e função paterna. E aí ele percebe, pelo olhar da mãe, que existe um terceiro nessa relação. E aí que entra essa explicação para vocês entenderem as emoções ou a dependência. Porque é o que acontece? O bebê precisa ser separado da mãe. Ele precisa ter essa relação de individualidade. E quem faz isso? Função paterna. É como se essa pessoa da função paterna falasse assim, ó, existe um mundo aí fora, né? Opa, você precisa voltar a trabalhar, você tem um marido, ou você tem que se preparar para o mundo. Eu sou o representante desse mundo, eu vou te preparar para você lidar com esse mundo. Você vai conviver com pessoas, você vai ter que entender as regras. Eu vou te ensinar, mas para você entender isso, você tem que se afastar da sua mãe. E aí a mãe autoriza que esse pai entre na relação e a criança começa a ver o pai
por outros olhos. A princípio ele rejeita. Sabe aquele comportamento do bebê? Quando o pai vai querer beijar a mãe, ele empurra? Sim. Né? Tipo, não quer, né? Mãe é minha. Isso. Então, esse primeiro lugar, tipo, eu não estou te aceitando, né? Você não foi convidado aqui. Uhum. Quando o pai insiste no bom sentido e a mãe demonstra que tem essa admiração, esse amor pelo pai, a criança entende, opa, então eu tenho que gostar desse cara porque a minha mãe gosta. E aí começa o processo. Né? Esse processo de castração, que o Freud chama, e que você vai aprendendo com o seu pai tudo aquilo que, teoricamente falando, você precisa saber para viver. Aí, sabe aquele discurso das mães? Pô, eu só emprestei a barriga. Segurei aí o xerox do pai. Vocês já ouviram falar? Já. Né? Ele quer imitar o pai. Sim. Esse processo é um processo de individuação. Que lá pelos 4 anos, o bebê vai olhar no espelho e vai dizer assim, esse é o Adilson. Esse sou eu. Mas antes, ele se nomeava na terceira pessoa. Bebê não quer dormir. Sim. Bebê não quer comer. Ele não consegue entender que ele é uma pessoa distinta. Ele se chama pela terceira pessoa. Bebê não quer mamar. Né? Então, quando ele diz eu quero, eu não quero, ele entra no processo de individuação e começa a se apropriar desse mundo pela perspectiva do pai que passa para ele. Né? Então, para ele chegar nesse nível, ele tem que lidar com frustração. E aí é outro tema complicado. Dar e receber limites não é uma coisa fácil. E você precisa estabelecer limites para esse bebê, para ele entender que ele precisa entrar dentro de um tempo e espaço. O grande desafio que todos nós temos ao chegar nesse mundo é lidar com tempo e espaço. Psicologicamente falando, nós somos atemporais. Você não tem noção de dia. Se você chega para uma criança e fala assim, ó, nós vamos no parque domingo, ele vai assim, tá, mas já tá na hora? Sim. Não, hoje é quinta-feira. Sim. Aí chega amanhã, pô, vamos no parque? Não, eu falei que era domingo. Ele não tem noção de que dia que é. Sim. Já viajou com uma criança? Ixi. Você tá andando, pô, já falta muito. Falta quantas cidades, meu filho? Exatamente. Ele não sabe ver hora, ele não sabe ver tempo. Então, por isso que a criança precisa de rotina, fazer tudo no mesmo horário. Dormir no mesmo horário, tomar banho no mesmo horário, comer no mesmo horário, né? Brincar no mesmo horário, porque daí a rotina vai dando para ele essa inserção no tempo e espaço. Vocês estão percebendo que toda essa explicação vai dar essa noção de emoção? Como que eu lido com as minhas emoções é a partir dessa construção aqui. Caramba. Então, a frustração vai fazer com que ele se enquadre dentro de um tempo e espaço. Eu não posso mais tudo o que eu quero. Eu tenho que esperar. Na escolinha, eu tenho que dividir a professora com 20. Antes eu tinha uma mãe só para mim. Sim. E aí, por isso que muitas psicopatologias infantis você só descobre quando ela vai para a escola. Porque em casa não era possível, porque ele não convivia com pessoas. Sim. Então, essa questão da dependência, ela começa, de uma certa forma, a ser trabalhado quando você prepara o seu filho para ser independente. E eu vou dar exemplos típicos para vocês. Tá. Por exemplo, o que mostra uma pessoa independente? Pô, a criança ela pode fazer alguns trabalhos de casa. Pô, arrumar o quarto dela, tomar banho sozinha, se alimentar sozinha, dormir sozinha. Tá. Então, muito importante isso. Totalmente importante. Eita. Então, quando alguém faz alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa por você, você não está trabalhando com ela no sentido de dar autonomia para ela. E aí vem problemas familiares, que daí seria para outro podcast. Tá. Por exemplo, a mãe acha que o filho faz mal feito. O filho não vai arrumar a cama dele que nem a mãe. Não vai. E aí a mãe pensa, esse cara, esse guri, faz tudo errado, então deixa que eu faço. Não, deixa ele fazer do jeito dele, mas deixa fazer. Então, esse ensaio de autonomia é extremamente importante para chegar lá na frente, você saber lidar com frustração. Agora, vou dar um exemplo para vocês. Tá. Como que uma criança lida com frustração? Do jeito mais rudimentar possível. Você diz um não para ela, ela chora, se esperneia, se joga no chão, algumas crianças jogam, gospem, morde. É o jeito delas lidar com frustração. Elas não entendem isso. Por isso que quando você chega numa criança de 2, 3 anos, você diz que ela tem TOD. Não tem. Ela tem um transtorno desafiador opositor. Claro que não. Ela é uma criança. Ela está internalizando as leis. Ela não sabe lidar com isso. Sim. Ela tem uma imaturidade cognitiva. Então, ela vai passar por esse período e ela vai começar a entender as leis. Se isso acontece lá nos 7, 8 anos, aí eu posso dizer que pode ter um TOD.
Não respeita professor, não respeita nenhum adulto. Mas lidar com a frustração é extremamente importante e a criança precisa lidar com isso. Se você vê os seus filhos, por exemplo, se esperneando no shopping center, eu quero comprar uma coisa, não vou comprar. Se joga no chão, faz aquele escândalo. É o momento deixa lidar com isso. Se você for lá e dizer assim, não, levanta, olha, lá vem o guarda te pegar. Você não trabalha com independência. Entendi. Aí ele passou por esse processo, ele vai entender. É importante que a criança entenda as suas emoções. Eu estou triste. Ok. Sabe aquele negócio da nossa época? Engole o choro. Você não pode chorar. Que maravilha. Homem não chora. Pô, você não sabe nem nomear suas emoções. Porque ninguém instigou isso em você, cara. É verdade. Homem não chora, rapá. É verdade. Engole o choro. Sim. Vai chorar em outro lugar, aqui não perto de mim, não. Então você não validava nenhum tipo de emoção da criança. Sim. A criança tinha que ultrapassar aquilo, engolir aquilo. Literalmente. E não sabia. Então o que acontece? O primeiro que dá atenção para você, você vai querer barganhar, né? Então, quando a criança passa por isso, ela lida com as emoções, porque ela entende. Olha, filho, você está chateado com isso, mas eu não vou te dar. Eu sei que você ficou chateado, mas é importante que você não tenha. Ok, ele vai ficar chateado, vai ficar lá no quarto dele, mas ele precisa entender que eu sei a emoção que você tem como pai, né? Mas é importante que você não vai ganhar isso. Mas eu sei o que você está passando. Sim. Agora eu pergunto para vocês conhecem algum adulto que tem esse mesmo comportamento, não? Quando tem algum tipo de frustração, o cara fica puto, xinga. Esses dias eu vi 2 deputados dando uma gusparada um no outro. Meu Senhor! Então, quando você vê um adulto que não consegue lidar com frustração, o cara parte para agressão, xinga, faz escândalo, faz birra, né? Esse cara tá... Ele externaliza a frustração. Ele está demonstrando papel de criança, que ele tem um aspecto cognitivo emocional ainda rudimentar, né? Não foi treinado para isso, né? E aí ele pode, de uma certa forma, aí entrar nessa perspectiva de uma dependência emocional, porque quem que vai querer arrumar confusão com um cara de 1,90 m de altura que fica puto quando você diz um não para ele? Sim. Complicado isso, não? Caramba. E aí, quando eu falo que eu pergunto pro pessoal, você conhece adulto assim? Cara, tem um monte disso. Quantas brigas de trânsito acontecem por causa disso? Porque o cara te fechou. Eu não admito isso. Quantas pessoas que vão em shopping center ou vão em lojas e, eu quero conversar com o gerente agora. Você sabe com quem tá falando? Você não sabe. Eu sou fulano e tal. Que é isso? Né? Pessoas que exigem isso, porque, e muitas delas até compram. Eu quero. Você quer quanto aí? Mas eu quero isso aqui agora. Aquele jeitinho brasileiro, muitas vezes, que a gente tem, de furar fila, de ter privilégios, vem por conta de aspectos emocionais rudimentares. De você não saber lidar com não, Sim. De você ter que esperar um voo para amanhã, mas você quer ir agora, e eu exijo agora. E aí, essa exigência atual me faz pensar o quanto eu não consigo lidar com esperar, dentro do tempo e espaço. Não consigo ir, não vou. Não, eu vou ter que ir. E tem pessoas que matam por não esperar, Que loucura. Não é? Agora, você perguntou no meio... Vamos lá. Cara, Eu olha, cheguei nisso. agora tu deu uma base já pra gente entender. Tá, então, olha só. O que vem pela frente? Não. Eu estou falando para vocês aspectos... Por mim já acabava agora, tá? Lindo. Vai. Eu estou falando de aspectos emocionais. Tá. Não é espiritual. Tá. Agora, imagina esse cara chegando na igreja. Não, pior. Imagina esse cara pastor. Meu Deus. Ou líder de qualquer coisa na igreja. Acho que, de repente, deve vir na mente de vocês algumas pessoas com um comportamento assim. 12 até agora. E aí o que acontece? Sabe o que eu escuto muito? Eu me converti, mas o velho homem quer ressuscitar. Não é velho homem, cara. Não tem nada a ver com pecado, com velho homem. São questões psicológicas da tua personalidade que você precisa trabalhar. O que eu vejo muitas vezes, essa confusão mental e psicológica com espiritualidade, é que as pessoas ficam anos, cara, orando para se curar da depressão e nunca se cura. Ficam fazendo correntes e jejuns para Deus controlar a impulsividade, a agressividade, o nervosismo, e Deus nunca cura. Por que Deus nunca cura?
Porque esse é um aspecto que as pessoas precisam entender, que fazem parte daquela coisinha que Deus nos dá, que é o livre-arbítrio. Deus não vai mexer naquilo que você tem que resolver. Essa é uma questão sua, você precisa se entender. Tem um versículo na Bíblia que me custa caro, 2 na verdade. Jesus falando assim, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E outro que Jesus resume automaticamente os 10 mandamentos com 2. Amarás o primeiro, amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e ao próximo, a gente só fica aí, e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas que estão amando os outros, mas se odiando? Não se amam. Baixa autoestima, insegurança, mas esses caras estão trabalhando na obra. Esses caras estão cuidando de pessoas. Aonde que está a lógica aí? Então, eu poderia dar vários exemplos para vocês na Bíblia desse autoconhecimento que a gente atropela, porque entende que aquilo que é nosso, Deus vai dar um milagre. Né? Sabe, eu fico pensando assim, será que Deus se mete quando você quer comprar um carro e aí você pergunta para ele, pô, será que eu devo comprar um carro amarelo ou um carro azul? Será que eu quero casar, mas será que eu caso com uma loira ou com uma morena? Se a cortina balançar agora, o senhor está falando. Pois é, né? eu quero aqui uma visão do além para saber se eu começo nesse emprego ou começo no outro emprego. Né? São coisas que, teoricamente falando, você tem que agir. Lembra de Moisés? Moisés saiu com o povo, chegou no mar e falou assim, e senhor, o que eu faço? Eu falei assim, marcha, pô. Mas para onde? Marcha. Tipo assim, o que ele está querendo dizer? O que você tem que fazer, faz. O que você não consegue fazer, eu faço, mano. Mas você tem que tomar decisões. Você tem que agir. Se a gente for parar para Davi, Davi teve um monte de decisão equivocada. Mas Deus estava no negócio, cara. Abraão mentiu e Deus estava no negócio. Como é que é isso? Então, muitas vezes você fica acanhado, não toma decisões esperando que Deus vai te dar alguma coisa, quando você deveria... Do que nós estamos falando? Não é de espiritualidade. É de questões pessoais. Tua autoestima, tua autoconfiança, tua autocompreensão. E aí vem um grande perigo. Tá. Qual é esse perigo? Se eu tive uma função paterna enfraquecida, ou se eu não tive necessariamente um processo de ter autonomia com aspectos emocionais, um Jesus te ama já me convence. Olha, Jesus te ama. Ele conhece você pelo teu nome. Pô, o cara que tem baixa autoestima, o cara que tem... Pô, mas como assim Jesus me ama? Nunca ninguém falou isso pra mim, pô. Pô, nunca ninguém me falou que me amava. Como assim? Sabe o meu nome? Como meu nome? Aí eu sou atraído por uma dependência emocional. O que eu vou fazer lá na comunidade? Eu vou me atrair no primeiro que me dá atenção. E, cara, povo evangélico é um povo carismático, cara. Abraço aberto. Abraça. E como você tá? Lembra da só tênis antigamente? E aí, fera! Né? Você chega lá, pô, se sente, pô, esse cara aí me conhece, meu. Não, e aí, como é que tá, cara? Pô, que legal aí. Seu cabelo, cara. Quando você faz isso, cara, pô, esse cara aí gosta de mim. Esse cara está me dando atenção. Mas automaticamente, o que a gente está percebendo aí? Um grande perigo, porque esse cara pode me enganar com isso, e eu posso, na verdade, também me perder nesse processo, porque eu tenho um lugar que nunca me deram. Caramba. O que vocês acham disso? E aí, muitas vezes, a gente não trabalha espiritualidade. A gente trabalha com as emoções. Quer ver o estrago que eu posso fazer no culto? Quem que não tem problema com o pai aqui? Caramba, se a gente for pesquisar... meu pai era isso, meu pai era aquilo outro, meu pai nunca me deu um abraço. Não, o pai das antigas, né? Porque os pais hoje são mais próximos. Eu começo a direcionar o culto em função paterna. E aí eu começo a instigar a emoção no sentido de esquema de abandono, cara que foi abandonado, pessoas que tiveram, por exemplo, pais separados. Traumatizante ver o pai saindo de casa, ver os pais brigando. Se eu entro nessa seara, Jota, eu faço um estrago. Vai longe. E tem muitas igrejas hoje fazendo isso. Não, e quer saber, Gil? Sem saber muitas vezes, cara. Sim. Eu quero acreditar que esses caras não sabem como isso é delicado e como é perigoso. Né? Quer ver me dar uns arrepiosão assim? E vocês devem estar por trás. Eu vou dar o nome de imersão, para não dizer outra coisa. Tá. Essas imersões finais de semana aí. Cara, é emoção pura, mano. E quando você mexe com a emoção, é algo assim, vulcânico. Você não se prepara para uma emoção. Ela acontece na hora.
vou chegar em casa e vou ficar puto. Não tem como você dizer isso. Amanhã eu vou ficar triste. Não tem como você adiantar uma emoção. A emoção acontece na hora. E você, eu já estou falando de uma perspectiva evangélica, tal, cristã, mas você faz isso no marketing, você faz isso em vendas, Sim. Você faz isso em tudo, cara. Num show, né? Inclusive, essa questão de técnicas de hipnose é muito isso. Você pode usar o tom de voz, você pode usar fundo musical, você pode usar luzes. Tudo isso vai mexer com a tua emoção. Tudo isso vai despertar em você uma predisposição para aquilo que é uma falta para você. Aí você diz, pode isso, mas então é complicado, cara. A gente não deve ver pela emoção? Claro que sim, cara. A emoção é o tempero da vida. Uma pessoa que não tem emoção é uma pessoa chata. Cinza. Cara, emoção é o tempero da vida. Cara. Se você não fazer as coisas com emoção, você vai fazer algo mecânico. Algo superficial, tem que ter aquela emoção. Agora me diz, como que você sabe adequar a emoção nos momentos corretos? Como que você se apropria da emoção? Como que você sente a emoção como sendo algo bom? Ou quando você é manipulado ou necessita que alguém empreste as suas emoções para você? É disso que nós estamos conversando. Você tem um pouco de inteligência aí. Né? Por isso que se fala inteligência emocional. Porque automaticamente, aonde que eu vou empregar a minha alegria? Né? Aonde que eu vou empregar a minha tristeza? Quer ver um exemplo disso? Né? Um versículo da Bíblia bem legal. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Pô, chorar com os que choram é fácil. Você vai lá, o cara está desempregado, pô, cara, te dá uma palavra de conforto pro cara, pô, perdeu alguém, você vai lá, na tristeza você tá beleza. Agora o cara te convida para inaugurar a casa dele. 3 andares, piscina, tobogã, Ferrari na garagem. E aí você vai lá, vai celebrar, ele te convidou para você se alegrar com a alegria dele. Aí você chega lá e fala assim, pô, uma Ferrari aí, cara. Pô, mas eu queria ter... Quantos que se alegram com a alegria dos outros? Casamento. Noivo e noiva. Pô, a festa é deles, cara. Você tem que ir lá para se alegrar com o casamento dele. Aí você quer ser melhor que o noivo. Chega lá com um ternão. Aí a mulher quer chamar a atenção mais que a noiva. É disso que nós estamos falando. Que emoção é essa? Não é? E isso em todos os lugares a gente percebe. E aí do que nós estamos falando? Por isso que é polêmico talvez esse podcast, porque a gente analisa tudo pelo lado espiritual, né? Não, confia em Deus. Não, olha para o homem, olha para Deus. Viu aquele negócio? Vai para a igreja para olhar para Deus e tal. E aí você releva muito essas coisas. Mas do que nós estamos falando? De pessoas que não conseguem identificar aspectos emocionais e atribui tudo isso para o espiritual. Ou para Deus, ou para o diabo. Sim. Uma das coisas que, enquanto o Adilson está falando aqui, vem na mente, e acredito que você também gostaria de perguntar, é que sobre esse lado humano e espiritualizar tudo e tudo mais, né? A gente está falando de indivíduos, independente da crença. Isso. São indivíduos que, cara, o bebê, citando o exemplo do bebê, cara, ninguém sabe o que ele vai crer lá na frente, mas todos passam por esse processo. E aí quando chegam na igreja, na comunidade de fé ali, parece que tem uma venda nos olhos de muitos irmãos, de que, cara, agora, peraí, vamos falar do crente e do não crente, e separa que esquece que, peraí, mas são 2 indivíduos iguais, cara. Assim, iguais, né? Cada um com a sua singularidade ali, mas são dois seres humanos ali. E aí, quando tu começou a falar, eu já comecei a compreender, cara, como a nossa visão sobre as coisas é rápido pra gente se confundir e espiritualizar aquilo que, cara, é natural muitas vezes. E aí esse cara é o cara que vai estar lá liderando os adolescentes, por exemplo. Que quando ele vê algo que não vem de acordo com... vou chamar os caras para um culto na praça. Aí vai dar 4 na praça. Aí ele se sente extremamente rejeitado do rejeitado. É bem isso. E aí cai um caminhão em cima dele e fala, meu Deus, olha, esse povo não quer nada com Deus. E aí começa... Eu tô aqui me esforçando, e ninguém dá valor, aí você personaliza. Exato. E muito similar do que, sei lá, algo que deve ter acontecido na adolescência do cara de falar, vamos lá em casa, eu comprei o Play, eu tenho uma pipoca, aí chega um amigo dele. E aí ele vive aquela mesma situação,
só que sem o negócio espiritual que iria acontecer ali. E isso vai se repetindo, né? Um dos aspectos de inteligência emocional, pegando o teu gancho, muito bem colocado, Jonathan, é que o que acontece? Uma emoção rudimentar, você leva tudo pelo lado pessoal. Por exemplo, se você chegar para mim e falar que, pô, isso, essa tua camisa aí é muito ridícula, cara, não combina com você. Como que eu deveria agir com isso? Cara, você não conhece muito a minha vida pessoal, você não sabe quem eu sou, então, teoricamente falando, talvez você está criticando a minha camisa, né, que é diferente de mim. Agora, se eu penso assim, pô, você está questionando o meu gosto, mano? Pô, essa camisa aqui eu ganhei da minha mãe, cara, você não sabe disso? Aí eu vou ter satisfação contigo, entendeu? Porque eu não consigo entender que essa questão não é comigo, cara. A questão é com a minha camisa, e tá tudo certo se você não gosta dela. Sim. Eu não vou levar pelo lado pessoal. Hoje, você tem essa dificuldade nas empresas. O chefe não consegue mais dar um feedback. Vamos dar um exemplo. Vocês são do louvor. Tá. Né? Já viu reunião de louvor? Meu Aí Jesus. o ministro do louvor vai dar um feedback pro cara. Meu Jesus. Como é que é isso? Dá briga, mano. Dor de barriga. Todo mundo leva pelo lado pessoal, cara. Ele não consegue entender. Cara, não tô falando da tua vida, eu tô falando que talvez você... Esse dom tu não tem, filho de Deus. Mas o cara leva pelo lado pessoal. Aí já quer sair da igreja, aí já acha que é perseguição. Pô, Sim. o cara tá me perseguindo. Ele não consegue entender que uma coisa é aquilo ali que ele tá percebendo, Sim. mas a minha vida é muito grande. A minha vida não se Aquilo ali é um resume a isso. recorte, aquilo ali é um recorte, né? Então, e aí o que acontece? Se você está vendo isso, eu quero entender na tua visão para que eu possa... Agora, não. A dependência emocional faz você olhar tudo pelo lado pessoal. Você se ofende com tudo. Qualquer coisa que você apresenta, você se ofende. Caramba. E aí é complicado. Sim. Porque aí você vai viver só de feedbacks positivos. Sim. Porque como você precisa disso, infla o teu ego, você receber elogios, mas você não sabe lidar com crítica. Ao contrário, tu não consegue lidar. Não consegue lidar. E aí eu vou atrás de um culto onde me traz só coisas boas, eu Sim. vou atrás de uma teologia onde joga o floreio. É aí, isso. Aí... Sabe como é que funciona? Algoritmo. Algoritmo. Tá. O que o algoritmo te oferece? Aquilo que você gosta. Exato. Cara, A dependência emocional é uma coisa. Eu só vou procurar aquilo Eu gosto. E eu vou evitar tudo aquilo que me confronta, tudo aquilo que me frustra. Isso aqui eu não quero. Eu quero... E aí o que acontece? Você acha que o evangelho confronta ou não? Meu Deus! Gente, eu vou dizer um negócio. Por tabela, ele largou um monte aí. Que é isso? Tá bom demais, tá. Giovanni, vai. Eu só queria perguntar se ele volta mais umas 4 ou 5 vezes. Porque só mais um é pouco. Não só o gatilho que ele abriu aqui. Ele já deixou umas 7 pontos assim, só pra gente puxar esse aqui. Vamos nesse aqui agora. Giovanni, seguimos por aqui. Tá. Na verdade, é muito louco, né, cara? Muito louco. Não, minha cabeça já explodiu 3 vezes. E aí ele citando essas coisas, a gente vê isso, fulano, ciclano, ou eu mesmo. A gente vai interligando, é bem isso aí que acontece, né? E olha só, cara, você falou agora desse esquema do louvor. Recentemente, eu numa conversa com algumas pessoas, eu falei sobre isso. Eu falei, cara, a gente precisa falar que a pessoa não nasceu para isso. Pois é, e aí você fala ou você fica, e agora, cara? Porque o cara a gente tá engolindo alguém que não nasceu para isso. Não, cara, tá ruim esse negócio. Isso é terrível, só para você... Como isso aqui é complicado, tem pessoas que tiram a vida por isso, cara. O cara... Pô, teve uma situação aí na pandemia que um aluno lá da Bahia foi apresentar um TCC online e ele recebeu uma crítica da banca, ele não aceitou a crítica da banca e se atirou do 13º andar, ao vivo. Então, lidar com a frustração, você não sabe se você paga para ver. Pô, será que eu falo isso pro cara ou não? Como é que ele vai receber isso? Eu não tenho certeza disso. Se eu devo... Aí você tem que pisar em ovos, preparar um caminho para dizer pro cara que talvez ele possa prestar mais atenção nisso, que isso aqui não tá legal, porque se você falar na lata, você não sabe a reação dele. E isso tá geral, tá? A gente fala, a gente hoje está falando no mundo cristão, né? Então a gente está falando cristão, mas também cabe em todos os lugares. Todos. Na empresa, no negócio lá, cara, os patrão têm sofrido aí, cara. Muito. Porque, cara, tu tem que passar a mão na cabeça do cara, que tu tem que falar umas verdades pro cara.
E isso da igreja, cara, e às vezes a crítica, ou o que a gente quer falar é só sobre aquele. Não, é só sobre isso aqui, filho. Tu em si, Sim. tu é incrível. Mas esse negocinho aqui Agora, não tá legal. Mas você entende a leitura dessa geração? Eu vou te cantar a pedra. Por que muitas pessoas acabam se dando bem na internet? Tá. Porque ela suscita o ódio, a raiva. Porque quando eu critico, a pessoa não vê isso como uma crítica. Ela vê isso como uma ofensa. Sim. E aí eu pego um partido político, eu pego uma igreja, eu pego uma pessoa e eu critico, e aí suscita raiva, porque você não entende que isso pode ser uma crítica. Então o meu tom de voz ataca uma necessidade que vai potencializar todo um discurso do ódio, que é o que se fala hoje. Mas muitas vezes não foi. É isso que eu te falei ali nessa introdução. Essa tendência de que tudo é TDAH, tudo é autismo, tudo é bullying, tudo é depressão. Peraí, né? Porque agora não existe mais aquela noção de você estar lidando com uma situação específica. Eu posso justificar qualquer ofensa, mas eu estou depressivo porque você me falou que eu não nasci para cantar, cara. Eu sempre achei que era. Eu sempre achei que eu nasci para isso. Deus me chamou para isso. Ele deve ter estado também num círculo de pessoas que fomentaram, não foram. Sim. E aí vai levando o cara vai achando que é mesmo. Deixa eu até te perguntar uma coisa, já vou aproveitar no 0800. Que tô com o microfone? No 0800 já estamos. No 0800. Consulta particular. A consulta particular agora. Não tem TDAH? Vai ter gente que vai se identificar ou não, tá? Vamos. Eu passei por uma situação. Que é o quê? Às vezes passo. Tá. Boa. Cara, consulta particular é sacanagem. 0800, aproveita. E vocês ao se vivo, aproveita nos comentários. Vocês aqui. O que acontece? Eu vim de um contexto musical da família e tudo mais, e eu tive uma banda fora da igreja. A gente tocou em bares. Endemoniadinho. Assim. Não. Com letra. A minha ideia era o quê? Era evangelizar através das canções. E, cara, eu já conversei com um cara dentro de bar, do cara falando assim que a vida dele não estava bem, que ele queria voltar para a igreja porque ele entendeu a letra que a gente estava cantando. Não tem problema. E a gente gravou com os caras assim pesados da música. Então, assim, que já tem carreiras constituídas. Os caras do Rodolfo Abrantes lá, que gravam com o Mauro Henrique, que, trabalharam com o Vidal. E chegava nesses ambientes, eu falava assim, pro cara, por exemplo, posso falar pro Pradella aqui, que produziu pra nós, eu falei, cara, não, esse riff tá ruim, cara. Isso aí tira, faz esse aqui, ó, que a gente colocou, vai casar mais. Mas, cara, o bicho, ele era desse tamanho aqui da música, entendeu? E eu sempre na personalidade, não é isso que eu quero, cara, é esse aqui. Aí, bicho, não, realmente ficou melhor. Sabe, tipo, eu não tinha medo de trocar com ele. Boa. Na música, independente da relevância que ele tinha e daquilo que eu criei. Aí esse é um ambiente. E eu liderava a banda ali do tipo, cara, isso aqui, não, contigo, se tu não aprender, se não ficar... Os caras bebiam antes de tocar. Eu falei, se vocês beberem de novo no próximo show, tô fora ou tu sai fora. Reto, direto. Sim. E reto. Critérios, ok. Aí eu vou para a igreja. Quer que ele continue? Tudo bom? Não? Tudo bom? Pode ser direto e reto com esses crentes. Tá, aí tu chega pro cara e fala assim, ó, cara, aqui esse solo é reto. Cara, eu vou usar esse podcast muito, cara. Tá, esse solo para me beneficiar. Tá. Só que aí entra o amor do tipo, como eu vou falar pra esse cara que... E aí, não esse mesmo cara, esse mesmo cara que tá dentro do estúdio falando pra dela, não, cara, viaja, isso aí tá... Lá, no voluntariado, onde, tipo, tu tem que, caramba, e como é que ele vai sentir? O cara já, sabe, já te olha com um olhar e tu fala... Isso cara, vai rolar um corte muito legal. Isso vai cair um... caminhão nas costas desse cara aqui, ele vai largar e aí não tem outro. Né? É isso, Caramba, e aí? Tipo assim, por que eu agi dessas duas formas? Será que só pelo coração servo entender que era outro ambiente? Assim, eu agi correto nessa situação de olhar pro cara e... Porque sempre vai pesar no produto final
você não ser pedra de tropeço para ninguém. Pronto. Não é isso? Aí você pensa, cara, vou relevar. Né? Mas até que ponto isso é saudável? Aí né? que vem, né? Aí que vem. Porque agora a gente está vendo muitas pessoas no meio evangélico profissionais. Mas até um tempo atrás era doído. Ixi. Por quê? É para Jesus. Quanto que vocês escutaram? Tô aqui, não deu tempo de ensaiar, mas é para Jesus, né, irmãos? E aí você é de coração, é espontaneidade. Aí você acha que o anjo lá, guitarrista, vai tocar no lugar do cara. O anjo ministrador vai ministrar. Abre a boca que eu te encherei. Essas palavras todas, cara. Não é? Esse é um baita do corte. Meu Deus do céu. Esse corte a gente vai usar quase todo dia. Abre a tua boca que o ré vem sustenido menor. Você pega isso, cara, e você se ilude. E aí você, não, vamos lá, uma hora Deus vai usar esse cara. Não vai usar, mano. Por quê? Né? Então, aí você tem coragem de dizer isso? Eu não sei vocês, mas isso era a época da disciplina. Sim, pô, o pastor botava no banco. Pô, uns 3 meses aí. Sim. Pô, e você ficava na igreja, mano. E ainda falava no púlpito porque estava no banco. Pô, o cara não vai cantar durante 3 meses, não vai tocar. Pô, e tu ficava ali esperando. 3 meses, cara. Depois você voltava a cantar. E se faltasse o culto, aumentava a pena, a disciplina. Você faz isso hoje. Muda de igreja. No então, mesmo dia. Vocês estão entendendo do que nós estamos falando? É emoção, cara. Aonde definhou tanto assim? Então, aí isso é um aspecto importante, assim, você perguntar, Jonas. Eu não consigo te dizer, mas eu consigo analisar. Tá. Você tem uma geração, sabe aquela piadinha, geração raiz e geração Nutella? Tá. Né? Tem um fundo de verdade nisso? A geração raiz são os pais, que ficam criticando os filhos. Pô, na minha época eu andava descalço, aquele negócio. Eu ia pra escola com um saco de arroz, né? Pô, eu tinha bamba, era que chute, agora você tem tudo. Aí tem aquele negócio, né? Aí o guri... Aí você pensa assim, tá, mas tudo bem, beleza. Você se garganteia que você passava necessidade, andava 15 quilômetros de a pé, jogava futsal descalço, aquela coisa toda. Só que você é o pai desse cara. O que aconteceu aí nesse processo, cara? Você é o pai desse cara que é o Nutella. Sim. Então vamos lá, vamos responsabilizar assim. Aí você diz, não, mas vem cá, cara. A dificuldade que eu passei... Adilson é o nome dele, tá? Pô, a dificuldade que eu passei na infância, eu não quero que o meu filho passe. Mas essa dificuldade que você sentiu, frustrou, ajudou você a lidar com as emoções. Você está aqui por causa disso. E o que você não dá para o seu filho é justamente isso. Eu tenho um recortezinho lá com o Rodrigo no nosso podcast que diz a grande herança que você deixa para o seu filho. E quando eu falo seu filho, não é filho biológico. Você que é líder. Perfeito. Você que é empresário. Para a próxima geração, na verdade. Qualquer pessoa que está abaixo de você. Que se conectou com você. Que se conectou com você, que você está... Você é o discipulador, tem lá o teu discípulo. Qualquer pessoa que você lidere, a única herança que você deixa para ele se desenvolver é a frustração. Você precisa frustrar essa pessoa, não no sentido sádico. Agora eu vou ralar com esse cara, não vai fazer. Só quando eu quiser. Aí é outro problema também. Sim. Líder autoritário, líder sádico. Agora, ele precisa saber que, não está preparado? Não vai cantar. Não vai pregar. Chegou em cima da hora. O horário era 5 minutos atrás. São pequenas coisas. Mas você não vai relevar 5 minutos. Tá de perseguição, cara. Trânsito. Não, peraí. Você precisa saber que esses 5 minutos não é porque são 5 minutos. Quantas vezes você chegou assim? Como você lida em criar uma expectativa de dar aquele show, se preparar para a câmera e dizer, não, agora não vai ser você. Vai ser fulano. Então, quando eu falo sobre isso, é difícil, porque é difícil você lidar com a frustração, mas é difícil você também frustrar pessoas. Sim. Mas isso é o cerne, Jonas e Gil, para você se desenvolver emocionalmente falando. Se você consegue lidar com frustração, você deslancha. Se você não consegue, você fica querendo uma necessidade que um dia vai se voltar contra você. Comportamento de autossabotagem, por exemplo. Eu só tenho ao meu redor pessoas que reforçam uma necessidade. E as pessoas que não reforçam, eu... se afasta. Sabe esse negócio? Quer ver uma coisa que eu acho assim... e você escuta em tudo que é lugar? Tá. Você tem que se afastar de pessoas tóxicas. Tá. Cara, então vai morar em Marte, mano. em todo lugar que você vai, tem pessoas tóxicas, cara. Porque tem pessoas, né? Que te perturbam, que te criticam. Não, eu digo, não se afasta. Convive com ela. Caramba. As pessoas tóxicas te põem a trabalho.
Se você evitar elas, você não está se desenvolvendo. A primeira coisa que um líder faz não é excluir o cara. Pô, demitir, mandar para fora, todo mundo faz. Sim. Qualquer um que tu pegar na rua, gere aqui a minha empresa, você é o gerente. Aí o cara chega para você, tá dando problema. Pô, demite esse cara, não quero o cara. Não, todo mundo faz. Sim. Agora diz assim, não, peraí, deixa que eu vou desenvolver esse cara. Sim. Eu vou entender qual é a questão dele, me dá 3 meses que eu vou treinar esse cara, eu vou acompanhar esse cara. Esse você não tem. É aquele cara que chega no pastor e fala assim, mas por que o batismo não pode ser por aspersão? Aí o cara... Tá questionado, tem um questionado. Isso aí tem que ripar, hein? Isso aí não assume nada. Isso aí bota no banco, gela. Muito questionado. Mas tem muito disso, né? O cara que questiona alguma coisa da Bíblia, pô, mas eu não entendi isso aqui. O cara já começa. Isso aí tá querendo me confrontar aqui. Sim, e aí, se você é um cara bem resolvido, a gente podia dar vários exemplos de Jesus, cara. Sim. Quantas vezes Jesus não entrou nessa rixa? Chegou lá Pilatos, você é o rei dos judeus? Tu dizes? Cara, não vou brigar contigo. Sim. Entendeu? O que as pessoas dizem que você é? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. E vocês? Eu estou um pouco ligando o que vocês acham de mim. Eu sei quem eu sou. Ele chegou para os fariseus e falou assim, até as pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eu sei de onde vim e para onde vou. E vocês? Pô, cara, esse cara é bem resolvido pra caramba. Sim. É bem resolvido. Então, quando você sabe quem você é, as suas qualidades, os seus defeitos, você não vai se indispor com pessoas que vão querer rivalizar com você. Sim. Isso é emoção rudimentar. Né? Pessoas que têm uma certa dependência. Porque, cara, hoje a gente vive em uma época de likes, né, meu? Sim. E olha só como é complicado isso. Se você se apresenta e 99 pessoas te elogiam, pô, cara, foi demais. Pô, podcast muito legal. Você é um cara legal. Pô. Vem abençoado que vai te criticar. Você vai dar atenção dos 99 ou nesse cara? Vai ficar nesse cara. Você vai ficar nesse cara. Pô, mas esse cara tá me martelando. Esse cara tá me... Cara, 99, 1. A pergunta que eu faço é, por que esse cara te incomoda? O que ele tá falando que mexe com você? Né? Você percebeu? Uma estratégia. Pablo, o Marçal. Pablo Marçal, ele sabe muito bem isso, cara. Ele pega uma coisa que te incomoda e ele vai te perturbar, mano. E aí tu vai bater no cara? Tu vai dar cadeirada no cara? A culpa não é dele. É você que tá mostrando um ponto fraco e ele vai te pegar. Vai botar o dedo na ferida. Pronto. Então, ele entende, ele usa... É complicado falar isso, né? Quando você entende aspectos emocionais, você pode usar pro bem ou pro mal. Paulo Marçal usa pro mal. Mas ele afeta as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são mal resolvidas nos seus conteúdos. E aí você não sabe disso, você é uma presa fácil. Ou para ser manipulado, ou para ser instigado. Sim. E aí? Eu não sei se o Giovanni já quer comentar alguma coisa também, mas eu lembrei quando tu falou, cara, às vezes não é contra você em si. Eu lembrei de Jesus falando para Pedro assim, aparta-te de mim, porque tu não pensa... Aparta-te de mim, Satanás. Sim. E ele não tá falando com o Pedro, cara. Você viu? Entende? Então, tipo assim, cara, nem tudo que eu falo pra você... É você. É você. Exatamente. Mesmo, entendeu? É isso. São questões por trás de você. É isso. É o exemplo da camisa. Exatamente. Eu não gostei da tua camisa. Tá, mas é da camisa que ele não gostou. Não tem direito. Não tem nada a ver com a Dilson em si. Então, essa é a questão. Ninguém é obrigado a gostar de mim, cara. Sim. Tem pessoas que não vão gostar de mim. Dá tudo certo. Eu não posso querer fantasiar que eu vou ser bem recebido, que eu vou ter um público que vai estar me aplaudindo. Não, tem pessoas que vão me criticar. As pessoas que gostam de mim são as mesmas pessoas que não vão gostar de mim pelo mesmo motivo. Lembra a multidão lá? A multidão que aplaudia quando Jesus foi a que pediu crucificação. Eu não posso ficar esperando isso. E aí é que tá. Aí existe uma relação importante que eu preciso falar para vocês. Tá. Esse cara vem para a igreja. Ele tem dependência emocional, ele não teve função paterna. A primeira coisa que ele vai fazer é grudar no líder. Por isso que eu vibrei quando saiu essa onda de discipulado, cara. Eu pensei, agora o negócio vai. Porque tem pessoas que precisam realmente que você pegue na mão dela e fale assim, cara, vamos fazer junto. Igual criança, sabe? E muitas pessoas não fazem. Quando você vai no mercado, leva o teu filho junto, mano. Pra ele ver como é que você lida com a caixa, como é que você lida para ficar esperando a fila do caixa. Legal. Quando você vai no banco, leva o teu filho junto. Quando você vai jogar bola, leva o teu filho junto. Quando você estiver dirigindo no trânsito, leva o teu filho junto. Teu filho vai ver como você reage. Agora, se você xinga no trânsito, se você dá carrinho por trás no futebol, aí vai ficar ruim para ele. Mas a criança, ele aprende por imitação. Tipo assim,
não faz nada, só observa. Né? Eu vou fazer e você vê. Sim. Ela vai aprender por alguém que está dando um caminho. Espiritualmente é a mesma coisa. Você vai na igreja, lembra que Pedro fala sobre o leitinho espiritual? Né? Aquele que é criança e tal. Ele precisa de discipulado. Só que o discipulado não é ensinamento. Você não ensina uma criança pelo discurso. É pelo exemplo, né? É fazendo. Se você dizer assim, vai lá, faz tal, não vai. Vem cá comigo, nós vamos fazer sozinho. Junta esses brinquedos aí. Não, junta o brinquedo com ele. Você tem que fazer junto. É Paulo dizendo, sejam meus imitadores. É isso. Então, aí eu fiquei assim, agora beleza, porque o discipulador, ele vai dar um modelo para esse cara. Sim. Então, ele vai trazer esse cara pro cotidiano dele. Essa pessoa não tem referência, cara. Ela não tem referência de pai, não tem referência de marido, não tem referência de filho, não tem referência de colega. Ela precisa de alguém de referência. Então, se eu pudesse dizer assim, além da psicoterapia, a igreja deveria dar esse suporte quando as pessoas têm esse déficit na sua constituição de personalidade. É lá na igreja que eu tenho que trabalhar isso. Só que, veja bem, eu vou e eu preciso de um pai, eu preciso de uma mãe, de uma função paterna e materna para mim me acertar nesses negócios. E nesse primeiro momento eu projeto neles. Eu projeto no meu pastor, eu projeto no meu líder, eu projeto no professor e tal, o que acontece. Só que vai chegar um momento que eu tenho que bater asas e voar. Senão eu vou ficar para sempre na saia do pastor, na saia da pastora, na barra da calça do pastor. E olha como foi impactante isso em Jesus e os discípulos. Jesus falou assim, eu vou embora. E os caras começaram a ficar desesperados. Eu não vou estar mais aqui. E, cara, e foi o que aconteceu. Jesus morreu na cruz, Pedro voltou a pescar, cada um foi para si, acabou-se tudo. Pai não tá mais aqui, meu. E agora? Aí Jesus falou assim, cara, vocês não entenderam, mano? Agora é por vocês, cara. Vocês têm que se virar sozinhos, mano. Eu fiquei 3 anos aqui ensinando como é que é, agora vocês têm que dar conta disso sozinho. É o mesmo modelo. Né? Se a gente for parar para pensar, quantos anos você fica responsável pelo seu filho? Legalmente até os 18 anos. Sim, mas... Antes disso, ele é de menor. Então, se acontecer algum problema, vai chamar o responsável. Não é isso? Então, você tem 18 anos para ensinar alguma coisa para ele, para depois ele assumir as querer viver sozinho. E lembra na nossa época? Quando tinha 14 anos, eu não via a hora de sair de casa, mano. Quero comprar uma moto, quero morar sozinho, quero servir o exército, quero trabalhar. Não via a hora de sair de casa. Com 14, com 15 anos, quando eu fiz 18 anos, eu voei. Você vê hoje o... Papai pagando a faculdade com 20 anos. Não, aí você vê lá o filhinho com 42 anos, sentado no colinho da mãe, assistindo futebol domingo à tarde. Eu quero até mandar um abraço, aproveitar essa Você vê os caras que... E aí você tem uma configuração. Pai não deixa sair, mas ele não está preparado, muitas vezes, para viver sozinho. Então, esse cara na igreja, lá na comunidade, precisa preparar você para assumir a tua vida, já que você não teve. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. Caramba. Você cria uma dependência. E também tem muitos líderes que gostam dessa dependência. Então, é isso. Né? Que é um mal gigante. Nós vamos ter que fazer o seguinte. Não, vai ter que voltar. Vai ter que voltar, cara. Ó, pra quem não sabe... Porque nós temos horário nas rádios. Já deu, cara. Não, nós temos mais 4 minutos com o Adilson aqui. Porque assim, Né? Passou rápido uma hora. Voou. Assim que é bom, tá? Passou, né? Sim, a gente tá na primeira pergunta. Não. Pelo amor do eterno. A gente falou da primeira pergunta e da situação do John. Isso. Que é todo que eu perturbado. já tirei. Boa. Então, assim, eu comi 20 minutos do podcast e uma questão pessoal. A minha consulta. Isso, tá? Me julgue, o problema é de vocês. Não, mas é questão que vocês têm que resolver. Boa. Não tem nada a ver com isso. Mas é que tá. Essa tua questão, John, cabe pra muita gente. Cabe. Mas todo mundo quer saber como fazer pra dar ali na cara dos crentes. Mas antes de finalizar aqui, primeiro, topa voltar numa outra oportunidade? 6, 7 vezes? Vai ser uma honra. Eu queria que você pudesse deixar... gente, tinha muita coisa. Muito. Mas a gente vai ter essa oportunidade. E agradeço vocês também que estão ouvindo aí nas rádios nesse momento. Vai ter mais, tá? Deixa um recado para quem está assistindo ou ouvindo agora a conseguir, para esclarecer para eles uma forma de minimizar e dar um rumo para eles entenderem, cara, peraí, eu preciso resolver minhas questões
psíquicas, enfim, da vida, e entender isso. Claro, eu creio muito, assim como a Adilson, cara, nós somos cristãos e sabemos que Deus pode. Realmente existem pessoas que necessitam de um milagre, uma intervenção divina, mas muita gente se escora em coisas que poderiam elas tratarem, porque Deus deixou, né, os irmãos aí, um para ajudar o outro, servir a vida do outro, enfim. O que você poderia dizer agora para pessoas que se sentem nessa dependência emocional, às vezes num ambiente que não é propício para elas se desenvolverem? Sim, o que eu sempre falo das pessoas que me procuram nesse sentido é que você precisa automaticamente enfrentar aquilo que você tem evitado. Perfeito. Né? Mas só que tem um porém aí, Jonatas. Todos nós temos a necessidade de sermos filho de alguém. Para você ser pai de alguém, ou para você ter uma liderança em alguém precisou fazer isso para você. Tá. A pior coisa que tem é você se sentir desamparado, sozinho no meio da multidão, com quem você não possa contar. Mas eu não estou falando de um amigo, de um par. Alguém que você espelha, que seja acima de você, que tenha conhecimento, que você admire, que possa, de uma certa forma, te dar esse suporte. Uhum. Né? Quando eu estou vulnerável, quando eu estou sensível, para quem eu vou recorrer? Para esse cara. Uhum. Antes a gente tinha os oráculos, lembra? Os oráculos. Né? Os caras eram um representante. Né? Lembra lá de Samuel? Quando Saul se via, eu procurava Samuel. Né? Ele é a referência. Uhum. Uma das coisas que eu vejo que é um problema sério hoje, se você perguntar hoje para os adolescentes, né? Eles não têm essa referência. Quem você admira? Eu admiro o Homem-Aranha. Felipe Neto. E aí muitos desses caras que são distantes. Esses caras que não são do teu cotidiano, não são de carne e osso, são fantasias. Mundo virtual. Mas você admira quem? Não tem. Por quê? Por 2 motivos. Porque ele não consegue ver essa pessoa, mas ninguém se apresentou para ele como essa referência. E ser filho de alguém é o primeiro passo para você começar a tua independência. Então, o que eu diria? Você precisa encontrar os seus desafios, daquilo que você evita, mas tendo um suporte. Ótimo. Se eu me dar mal, quem que vai me amparar? E hoje, de uma certa forma, muitas pessoas não têm isso. E aonde que ele vai ver isso? Aí eu sempre falo que o teu terapeuta é a tua caixa preta, Jonas. Teu terapeuta é aquele cara que realmente pode te dar esse suporte, mas ele não estabelece juízo de valor. Ele não vai dizer que você está fazendo certo ou errado, não vai te condenar. Ele simplesmente vai te dar um lugar de aceitação para que você possa rever algumas coisas e deslanchar. Mas você precisa ter você precisa replicar essa condição. Então hoje eu vejo, por exemplo, algumas posições na sociedade que estão enfraquecidas. E que isso abala todas as pessoas. Por exemplo, antes você tinha... Vou dar 2 exemplos. Você tinha um médico, que é esse cara que te dá otimismo. Você não vai fazer uma operação, o cara vai dizer não sei se vai dar certo. Pode dar errado. Não, o médico vai dizer, não, vai dar certo, eu tenho experiência, ele vai te dar esperança. O padre, o pastor, mesma coisa. Ele vai te trabalhar com fé e tal. Mas quando você vê essas... Eu poderia dar outros exemplos. Quando vê essas 2 figuras fragilizadas, tirando a própria vida, já era, mano. Sim. Aquela pessoa que era para me dar segurança tá pior que eu. Sim. Então, essa não é uma resposta fácil de te dar. Não é uma resposta simples. Mas o que eu diria, as coisas que você evita, você precisa enfrentar. Você precisa mostrar para você que você está evoluindo, que você está se desenvolvendo, que você está conseguindo resolver coisas que você não resolvia. Só que você não faz isso sozinho. Lembra da criança? Ela precisa que alguém diga assim, cara, eu te adoto. Vem cá comigo que eu vou te fazer você ser alguma coisa. Sabe aquele olheiro do futebol? Sim. Cara, eu vou te fazer um jogador. Né? Vem cá. Vou te moldar. Então, alguém precisa dizer assim, cara, eu acredito em você. Eu vou fazer. E muitas vezes isso é um discurso que as pessoas falam, não, Deus vai te fazer vencer. Deus vai te tirar desse lugar. Só que Deus, ele é fé. Esse Deus, que Deus que é esse? Sabe? E aí eu fico esperando Deus, mas a minha relação com Deus... Aí eu fecho justamente isso. O Freud falava uma palavra interessante. Ele vai dizer o seguinte, a tua relação que você teve com o pai, com o teu pai, você projeta em Deus. Por exemplo, se o teu pai foi rígido,
te castigou, você acha que Deus é aquele velhinho com chicote na mão, que vai pesar a mão em você em qualquer erro que você faça, vai te castigar e tal. Se você teve um pai laissez-faire, um pai que não te deu limites, você diz, não, Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno, ele vai escutar e tal. Então é uma relação simbólica, cara. E o que eu falo? A relação com Deus, a relação com o espiritual, ele é a partir de um modelo que você teve humanamente ali. É isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse ser de meus imitadores. Eu preciso ter alguém que representa Deus na minha vida. E aí eu deslancho. E aí? O que você acha disso? Adilson Avis com a gente aqui. Muito obrigado, meu irmão. Giovanni. Cara, sem mais, né? Eu quero aconselhar você e pedir para você encaminhar esse podcast, essa conversa que foi maravilhosa para o máximo de pessoas que você conhece, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua igreja, no Ministério de Louvor, no Ministério de Adolescentes, ou seja, lá onde você sente que as pessoas precisam ouvir esse podcast. Sim. E eu acredito que quase ninguém se salva. Não, todo mundo tem algo para crescer. Esse negócio. E até o John participou de uma consulta ao vivo, né? É porque você também precisa ir. Então compartilha com o máximo de pessoas, John. Seja um corte, seja o conteúdo inteiro, Spotify ou YouTube, manda pro grupo das tias. Desse aqui só vamos ter 17 cortes, tá? Só 17. Pensa, aqui tem para dar e vender. É só corte, é uma hora de corte. Uma hora de corte sem picotar. Parar. Isso. Que coisa incrível. Mas manda lá pro grupo das tias também, as tias ajudam a divulgar. Sim, a divulgar. Conteúdo. Muito obrigado você que ficou até aqui. Foi bom. Obrigado mais uma vez ao Adilson aqui com a gente. Aliás, qual que é o podcast que você participa também? Então, acessa lá no canal do Rodrigo, Dopamina Cast. Dopamina Cast. Lá no YouTube. Isso. Aliás, doutor Rodrigo que indicou... Rodrigo Assunção já teve aqui algumas vezes, né? Sim. Quase dono daqui, né? Não, ali é sensacional. Diz que o Instituto Psique vai vir manter também o projeto. A gente passa lá, né? Tá faltando, né? Não, tá faltando. Porque ele deixa rodando lá, inclusive na sala de espera lá. E um abraço para você, doutor Rodrigo. Obrigado pelo presente que você nos trouxe aqui nessa noite também. E você que acompanha sempre o canal do Santo Podcast, se inscreva, coloque aqui nos comentários o que você achou, faça a sua pergunta, a gente vai passar depois pro doutor aqui, Adilson. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!